Fala aí pessoal, tudo certo? Bom, nesse vídeo minha intenção é falar um pouquinho sobre o edital DEFON, que saiu recentemente, falar sobre o período de inscrição, data de realização da prova, como é que faz para se inscrever, quanto custa, quem pode se inscrever e como é que funcionam as coisas, o que cai na prova, etc e tal. Se você é novo no canal e não sabe do que eu estou falando, não sabe o que é EFON, sugiro que você se inscreva aqui no canal, porque eu sempre coloco vídeos nessa intenção para que vocês conheçam cada vez mais um pouquinho das provas militares e também sobre conteúdo de matemática para esses concursos. Mas agora vamos sem enrolação ao vídeo. Aqui a gente vai falar sobre o edital DEFON, como foi falado. Nesse edital DEFON, você vai entender um pouquinho que a EFON, na verdade, acontece em dois centros. O CIAGA, no Rio de Janeiro, e o CIABA, em Belém, no Pará. Então você, no ato da inscrição, você pode escolher se você quer fazer a EFON, né? Você quer estudar os 3 anos no Rio de Janeiro, no CIAGA, ou em Belém, no CIABA. Veja que a formação é idêntica nas duas, tá certo? Mas o local que você vai cursar a EFON, você pode escolher e deve escolher anteriormente no ato da inscrição. Veja, não confunda escolher onde você vai fazer a EFON durante os 3 anos com o seu local de prova. São coisas diferentes. Tem, por exemplo, prova em Manaus. Então, veja bem com cuidado, porque o local que você pode cursar a EFON é Rio de Janeiro, CIAGA ou Belém, CIABA. Agora vamos lá falar um pouquinho sobre a inscrição. Como eu falei, elas já estão abertas. Então ela abriu dia 1º de junho e vai até o dia 15 de junho. Então no final desse vídeo eu vou relembrar você, sugiro que você faça a sua inscrição. Já deixa garantido, porque é interessante. E antes de falar um pouquinho sobre a EFON, como é que... Você já sabe que são 3 anos, já sabe onde fica, mas antes de falar um pouquinho sobre, é falar que 144 vagas para o CIAGA, no Rio de Janeiro, e 119 vagas para o CIABA, em Belém. Então veja, tem mais vagas no Rio do que em Belém. Então parece que o Rio é mais fácil, mas veja que a relação candidato-vaga também é maior. Então tende a compensar um pouco isso. Nem sempre a nota de corte, que é a nota do último aprovado, ela é menor no Rio, mesmo tendo mais vagas. Se você não entendeu o que eu falei, volta o vídeo que você vai entender com calma. Bom, a prova da EFON, ela cobra matemática, física, português, inglês e uma redação. E antes de entrar nesse detalhe sobre a prova em si, é explicar para vocês o que é EFON. Eu vou fazer isso em 10 segundos. A EFON basicamente é como se fosse a escola naval, também é uma escola de formação, uma instituição militar, só que quando você se forma você não tem vaga garantida, você não tem uma carreira como na escola naval tem como oficial, certo? Ou até mesmo a AMAN, quando você se forma, você também tem uma carreira garantida como oficial. Na EFON não acontece isso, você vai para o mundo mercante trabalhar em alguma empresa, mas a sua formação, o tempo que você está lá dentro, você é militar, recebe ajuda de custo, como um aluno em processo de formação, ou como um aspirante faria na escola naval, e também tem alojamento, alimentação, assistência médica, etc e tal. Bom, agora vamos voltar à prova, né? Como eu falei, matemática, física, português, inglês e uma redação. Então a prova é dividida em 2 dias, o primeiro dia português, inglês e redação, e o segundo dia matemática e física. 20 questões de cada matéria, mais a redação, e você tem que fazer pelo menos metade da prova, então tem que fazer pelo menos 10 questões para estar na briga. E se eu não conseguir fazer 10 questões, né? Você vai para a lista secundária. Eu vou explicar melhor o que é essa lista secundária, mas mais ou menos essa é a ideia. Você tem que fazer pelo menos a metade em cada uma das provas. Então, eu falei que são 2 dias. Quando são esses dias? 14 e 15 de agosto, ok? E aí só para que vocês entendam, né? O primeiro dia, português, inglês e redação, você tem que fazer uma redação, mas ela não vai entrar na sua média de cara, ela só entra na sua média lá no final. Então, em português e inglês, eu tenho 20 questões de cada, eu tenho que fazer pelo menos 10, digamos que eu faça 12 e 15. Ok, eu vou para o segundo dia, normalmente, eu tenho matemática e física, vamos supor que eu faça 17 e 19, tá certo? Então, eu tô na briga? Tô na briga, eu tô na lista principal, porque eu fiz mais de 10 em cada uma das matérias, então ainda estou na briga. Vamos fazer uma média com as 4 notas iniciais, matemática, física, português e inglês. Se você tirou menos de 10, você já não está nessa lista, você está na lista secundária. Mas nessa lista principal vai ser feito o ranking e os 700 primeiros do CIAGA e os 700 primeiros do CIABA continuam na briga e vão fazer os exames, teste físico e no final a redação vai ser corrigida e vai ser colocada na média, gerando uma nova classificação, 2 aprovados e classificados. Entendeu a ideia? Claro, se o camarada não tiver êxito na redação, ele está cortado. Bom, você, mestre, falou aí sobre negócio de lista secundária. O que é isso? Veja, se o número de aprovados for menor que 700, e quando eu digo aprovado, eu estou falando o quê? Que tenha tirado pelo menos 10 em cada uma das matérias, né?
Então, quem vai completar essa lista? São os primeiros colocados da lista secundária. A lista secundária é uma lista esquecendo o fato de que quem tirou menos de 10 acertos foi cortado. Ou seja, digamos que eu tenha tirado 20 acertos em matemática, 20 em física, 15 em português e 9 em inglês. Isso, inclusive, é bem comum no concurso da EFON. Em inglês é bem difícil. Bom, o camarada mandou muito bem, mas ele foi reprovado em inglês, né? Então ele faz parte, provavelmente ele vai estar encabeçando, ele vai ser um dos primeiros da lista secundária. Então ele vai ser o camarada logo depois do último colocado da lista principal. Digamos que o último colocado da lista principal tenha feito 10 em todas, né? Tenha feito a metade, né? 10 questões, 10 questões, 10 questões. Esse camarada é o último da lista principal. E esse que eu falei, que acertou 20, 20, 15 e 9, ele vai ser o primeiro da lista secundária. Então ele vai estar logo abaixo desse camarada que fez média. Isso caso o número de aprovados seja menor que 700, né? Na lista principal. O ano que a prova veio mais difícil, por exemplo. Então, esse papo de que eu vou gabaritar matemática, vou gabaritar física, vou gabaritar português e inglês, eu vou fazer o mínimo, não vai dar certo. Tá? Porque qualquer um que fizer o mínimo em tudo, ele vai estar na tua frente. Pô. Então não faz sentido isso. O bizu mesmo vai tentar gabaritar todas. Claro, inglês é difícil, pode ser que teu ano venha mais difícil ainda. Você ativa o modo survival e tenta garantir ali as suas 10, as suas 11, 12. Foi o que eu fiz no meu ano, acabei garantindo 14 ou 15, não me lembro em inglês. Foi uma nota muito boa para a EFON que tem um inglês difícil e isso fez naturalmente a minha média subir. Então esse é o ponto importante. Bom, já meio que tratamos de tudo, agora eu vou falar um pouco sobre peso. Como eu falei, é a média aritmética das notas, matemática mais física mais português mais inglês sobre 4, ok? No edital você vê que ele nem bota sobre 4, ele só soma direto, mas é equivalente fazer isso. Então não tem peso, como por exemplo na escola naval tem um peso maior para matemática, um peso maior para inglês, não tem peso, tá certo? Então basta você mandar bem em tudo, não negligenciar nenhuma matéria, que o sucesso naturalmente vem. Beleza, senhores? Foi bem sucinto, bem direto, mas eu passei o olho na semidiagonal pontilhada. Na verdade, ainda tenho mais algumas coisas para falar para vocês. Eu não tenho coisa para caramba, que são 2 folhas de anotação, mas eu quero ser sucinto com vocês. Vocês naturalmente vão perguntar sobre TAF, né? Como é que funciona o TAF? Então, o TAF para o masculino, depois que você faz a prova de exame intelectual, essa prova que a gente está falando dia 14 e 15 de agosto, né? Mas, basicamente, você faria um TAF para o masculino 2.300 em 12 minutos, corrida, tá? Mais 50 metros de natação em 1 minuto e meio. E no feminino, 1.900 também de corrida em 12 minutos, mais 50 metros de natação em 1 minuto e 45, ok? Esse é o TAF que vai ser lá na frente, depois do exame de saúde, inspeção de saúde, o IS, que o pessoal chama, mas estou adiantando para vocês entenderem que tem sim parte física e na EFON é puxado para você entrar, tá certo? Tem outros concursos que em 12 minutos tem que fazer bem menos. Aqui a EFON cobra 2.300. Então, além de tudo, quando chegar mais para o final do ano, terminou a prova da EFON, já é o caso de começar a treinar, tá certo? E treinar não é viver na academia, e sim saber minimamente o que tem que ser feito. No dia 14 e 15, a prova ela tem início às 8 horas. Na verdade, 8 horas abrem os portões, 9 horas o portão fecha e 10 e 15 a prova começa. Naquele mesmo esquema que já falamos na Escola Naval, que os senhores já estão cientes. Inscrição, ela custa R$ 65,00, tá? Vai gerar um boleto, você vai pagar esse boleto e pague o quanto antes. Ele diz que você tem que pagar até um determinado dia de junho aí, mas, cara, gerou o boleto, paga logo. Não enrola não, tá? Você não pode ter filhos ou dependentes, nem ser casado em união estável, nenhum concurso militar você pode fazer isso, claro, né? A não ser os concursos militares já para QCO e tal, não é o caso aqui. Então, estamos falando de concursos para nível médio, que é o caso também da EFON. Você tem que ter o nível médio, inclusive você sai com o nível superior da EFON em ciências náuticas, tá certo? Então você vai para o mercado, trabalha no mercado, mas você sai com o nível superior, é a parte importante. Eu falei que são 3 anos de EFON, mas também tem o último ano, que é o estágio, né? Que é a parte ali que você vai realmente colocar em prática aquilo que você aprendeu. Para você fazer EFON, você tem que ter, olha só, isso é importante, idade. Dia 1º de janeiro de 2022, você tem que ter no mínimo 17 anos ou no máximo 23 anos. A EFON ela tem um pouco esticado a idade, você pode fazer até um pouco mais velho, né? Então, geralmente, o camarada tá no cursinho, ele começa podendo fazer AFA, Escola Naval e EFON. Aí, em um ano, a idade dele para AFA estoura. No ano seguinte, a idade da Escola Naval estoura. Então, tem gente que está no cursinho só para fazer EFON, porque é o último ano possível, tá certo?
E é isso, então você tem que ter no mínimo 17 ou no máximo 23 anos, até dia 1º de janeiro do ano que vem, de 2022. Espero que assim você tenha entendido. Qualquer dúvida que você tenha mais de EFON, eu sei que esse vídeo foi bem sucinto e bem raso, mas comenta aqui, coloca aqui embaixo que a gente explica. O pessoal vai respondendo também as dúvidas aqui. Se gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal também, manda para outras pessoas, manda para aquele teu amigo que quer EFON e está meio perdido, meio varado. Escreve EFON com 2 O's, né? Já viu? É F-O-O-M. Não é assim que se escreve EFON, pessoal. Tá bom? Então manda para aquele teu amigo que está varado, para que ele tenha noção um pouco mais do que é EFON. Beleza? Beijo grande e tchau.